brasileira, João Pedro Melo. Boa tarde para você. Opa, peraí. Agora sim, João. Boa tarde. Tudo bem? Oi, Cris. Boa tarde. Não tinha apertado o botão aqui. São dois botões, esqueci de um. Agora sim. Acontece, né? Às vezes a gente tem essa questão, né, na operação da mesa, mas é normal. Bom, a gente está aqui na capital do país hoje acompanhando o seguinte, a questão das CPIs, né? CPIs que podem ser abertas aí nos próximos dias com relação a temas de educação. E aí a gente está aqui no Congresso agora com mais uma espécie de nós contra eles, porque oposição e governistas estão em lados opostos, mais uma vez, e se mobilizando para tentar aí a abertura dessas comissões parlamentares de inquérito. A base aliada conseguiu 28 assinaturas, uma além do que é necessário, para criar um colegiado que quer investigar obras inacabadas, além de suspeitas de irregularidades do FIES, isso entre 2006 e 2018. Esse período engloba gestões do governo PT, né? O pedido é visto como um contra-ataque do Palácio do Planalto à tentativa da oposição de criar uma CPI sobre as recentes suspeitas envolvendo o ministro Milton Ribeiro. Hoje mais cedo, o senador Marcelo Castro disse que o colegiado não deve fugir das responsabilidades. Ele que é presidente da Comissão de Educação do Senado Federal. E diz que todos esses fatos devem sim ser apurados e também coibidos. Além das tentativas para conseguir o apoio necessário, os parlamentares da oposição já trabalham com uma espécie de plano B. O que seria esse plano B? A ideia é transferir a apuração que seria feita por uma CPI para a Comissão de Educação. Essa que é permanente, como a gente já falou aqui ao longo dessa semana, e já está em funcionamento no Senado Federal. Bom, quem está sendo responsável por buscar o apoio dos colegas é o senador Randolfo Rodrigues, isso no caso da oposição. E ele disse que vai seguir lutando por mais assinaturas ao longo desse feriado para tentar a abertura, de fato, dessa CPI. Só que com relação a essa questão da Comissão de Educação ou da CPI, das investigações da CPI terem sido levadas para dentro da Comissão de Educação, a gente já teve um andamento. 8 requerimentos de convite para pessoas prestarem esclarecimentos no colegiado já foram aprovados. A suspeita é de que essas pessoas estejam envolvidas nesse suposto esquema de pagamento de propinas para a liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entre esses convidados está Garigen Amarante. Ele é diretor de ações educacionais do FNDE e tem aí alguns pontos citados pelos senadores de oposição como importantes a serem esclarecidos. Entre eles está uma indicação que foi feita para o nome dele dentro do Ministério da Educação por Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, ele que é o atual, ou esse que é o atual partido do presidente Jair Bolsonaro. Ainda não há data, de fato, para esses depoimentos, mas a tendência é de que eles aconteçam após o feriado. Muito bom. João Pedro Melo ao vivo de Brasília. Obrigado, João. Valeu, um abração, bom feriado a todos. Para todos. Bom, e o problema é que as irregularidades denunciadas continuam sem investigação, né? E também o Senado não dá nenhum sinal de que pretende investigar aquela denúncia de fraude na lista de apoio à CPI para investigar o MEC. Uma lista que foi elaborada pelo coordenador da campanha do Lula a presidente, Randolfo Rodrigues, que é senador, e aí a senadora, uma senadora muito experiente, né? Está no Congresso Nacional há muitos anos, já foi deputada federal também, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Ela então, no plenário, diante dos senadores, diante inclusive de Randolfo Rodrigues e do presidente da casa, ela denunciou que o nome dela foi incluído na lista com assinatura digital que ela não fez. Alguém roubou a senha da assinatura digital da senadora e colocou o nome dela lá. Ela fez a denúncia e o que se seguiu a denúncia foi uma reação estranha do senador Randolfo Rodrigues. Ele teve uma crise nervosa de riso, ele não parava de rir. E em vez de anunciar alguma medida para averiguar o que aconteceu, o presidente roda presa do Senado ficou também sorrindo. E simplesmente não deu sequência ou consequência a uma denúncia gravíssima de uma senadora. Não é a primeira vez que isso acontece, né? O painel eletrônico do Senado já foi violado, tivemos a eleição do Davi Alcolumbre, que lembramos aqui estes dias, na eleição, o Senado só tem 81 senadores.
Mas na eleição do Alcolumbre para a presidência do Senado, feito com cédula de papel, apareceram dentro das urnas, foram contados 82 votos. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Quem foi que promoveu aquela fraude ou tentativa de fraude? Não se sabe ao certo o que aconteceu, porque simplesmente o Senado, a começar pelo próprio Davi Alcolumbre, que assumiu a sua presidência, não teve o menor interesse de apurar aquilo, né? O que se espera, afinal de contas, o eleitor, o cidadão que sustenta esses malandros, né, ficarem lá, enfim, promovendo proselitismo político, que pelo menos tratem seriamente das suas atribuições, né? Não foi o que aconteceu aí. É preciso investigar o que se passou no Ministério da Educação, mas é também preciso investigar o que se passou ali no Senado Federal. Uma notícia que é de hoje, que eu acho que é um movimento que está acontecendo com bastante frequência no governo federal, merece nossa atenção, é um pedido que foi negado, feito pelo jornal O Globo, Lei de Acesso à Informação, e está cada vez mais frequente a negativa a esses pedidos de acesso a informações. Eu quero destacar isso porque o presidente da República até chegou a comentar, e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, Cris, ele chegou a comentar a compra de Viagra pelas Forças Armadas. Mas, nesse pedido que o jornal O Globo fez sobre as visitas dos pastores que estão sendo acusados de montar um gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação, Gilmar Santos e Arilton Moura, o jornal perguntava se eles tiveram reunião com o presidente, a data e a frequência dessas reuniões, apenas isso. E o pedido foi negado pelo Gabinete de Segurança Institucional com o argumento de que fornecer esses dados poderia oferecer risco à segurança da presidência da República. Eu acho que é muito constrangedor que o governo recuse uma informação tão simples como essa e essa poluição, né, a dificuldade que está sendo colocada para acesso à informação é muito ruim para esclarecimento dos fatos, né? Qual é a dificuldade de responder quantas reuniões o presidente teve com esses pastores? Infelizmente, eu acho que é muito negativo essa resposta do Gabinete de Segurança Institucional, e eu só estou trazendo isso aqui porque está sendo recorrente. O presidente impôs sigilo às reuniões que ele faz com os filhos dele, com o presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, a carteirinha de vacinação dele. Então, informações que são simples e que são de interesse público, não no caso da carteirinha de vacinação, isso pode ser questionado se é uma questão pessoal ou não, mas enfim, a agenda do presidente é pública, ela é aberta, está no site do Palácio do Planalto, você, eleitor, e eu, todo mundo pode ter acesso a essa agenda. Quando você chega no Palácio do Planalto, você se identifica na portaria e diz o que você vai fazer lá. E por que essa informação está sob sigilo? Eu acho que é importante que a gente fale sobre esse assunto. E o presidente Jair Bolsonaro, comentando hoje a questão da compra de Viagra pelas Forças Armadas, ele não chegou a falar das próteses penianas, não, viu, Cris? Só falou da compra de Viagra. Ele justificou dizendo que compram para combater hipertensão arterial e também doenças reumatológicas. Com todo respeito, abro aspas para o presidente, com todo respeito, não é nada. Quantidade para o efetivo das 3 forças, obviamente, muito mais usada pelos inativos e pensionistas, fecha aspas, para o presidente Jair Bolsonaro.